Oi, gente, tudo bem? Então, o vídeo de hoje, ele não vai ser um vídeo de dicas propriamente dito, tá? Ele vai ser um vídeo, podemos dizer assim, para abrir o coração, para a gente conversar sobre algumas fases que acontecem aqui nos Estados Unidos, que muitas vezes a gente não encontra isso em vídeos e tal. Então eu vou trazer um pouco da minha experiência por já estar aqui, para tentar abrir um pouco o meu coração para vocês também. Não que vocês vão ser meus psicólogos, né? Mas eu acho que vale a pena a gente também ter essa troca, até para vocês entenderem que são fases que talvez vocês vão passar aqui nos Estados Unidos e que não é o fim do mundo também, mas que a gente tem sentimentos, né? E a gente tem que aprender a respeitar os nossos sentimentos. E isso é uma das coisas que eu aprendi muito aqui nos Estados Unidos, a respeitar o que eu sinto. Se antes no Brasil eu tinha dificuldade justamente de abrir a minha parte sentimental, principalmente se acontecesse alguma coisa errada comigo, eu tinha muita dificuldade de chorar. Eu não chorava, eu não colocava pra fora. E aqui nos Estados Unidos, por tantas fases que a gente passa nessa mudança de vida, né? Porque a gente tá assumindo uma mudança de vida. Então, por todas essas fases, a gente passa por muitas coisas que até então é um pouco desconhecido pra gente, ou talvez não é tão desconhecido, mas tá lá dentro. E que aqui fica muito mais intenso, muito mais evidente. Então, é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui no canal, tá? Sobre as diferentes fases que a gente passa aqui nos Estados Unidos e que a gente tem que aprender a lidar com elas também. Isso também, essa parte psicológica, gente, é bem importante também a gente planejar, né? Porque muitas vezes a gente vem focado na ansiedade de vir mudar para os Estados Unidos, de começar uma vida nova, e a gente também não se preocupa muito com o nosso lado psicológico, que também é um grande vilão, tá? Se a gente não cuida dele, ele acaba nos derrubando também na conquista dos nossos sonhos. Então é importante a gente tentar equilibrar as duas partes. E é exatamente sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre os nossos sentimentos, nós vamos falar sobre esse lado psicológico, essa pressão psicológica que a gente passa aqui nos Estados Unidos, que são fases que muitas vezes são necessárias também para o nosso amadurecimento, tanto pessoal como profissional também, porque é uma escolha nossa. Desde lá do Brasil, quando a gente decidiu vir para os Estados Unidos, foi uma escolha nossa de vir para cá, mudar de vida, então a gente tem que aceitar também as consequências dessa mudança, como por exemplo, toda a pressão psicológica que se envolve, tá? Eu resolvi trazer aqui para o canal algumas fases, eu vou dizer bem a verdade para vocês, são fases que eu mesmo dei nome para elas, não que existam esse nome dessas fases, mas são fases que a gente passa, eu dei alguns nomes até para ficar mais fácil o entendimento de vocês, tá? Bom, a primeira fase, que é aquela fase que todos vocês sabem que é a fase um pouquinho mais complicada do nosso início aqui nos Estados Unidos, que é a fase de adaptação. O que seria essa fase de adaptação, gente? É a fase de adaptação da comida, do clima e da cultura. Ah, mas eu tô indo para os Estados Unidos, é o meu sonho de ir para os Estados Unidos, então eu não vou ter problema, eu não vou ter choque de cultura. Na verdade, a gente tem um choque de cultura sim. Eles têm uma cultura completamente diferente da nossa. Começando com a barreira da língua, então a gente já tem uma certa dificuldade de interpretar o que eles estão querendo dizer e a gente também tenta passar nossos sentimentos para eles, né? Então, querendo ou não, a barreira da língua já é complicada. A cultura deles já é um pouco diferente da nossa. Eles têm tradições, algumas tradições um pouco diferentes das nossas tradições, eles têm alguns pensamentos um pouco diferentes, eles têm um estilo de vida um pouco diferente do nosso. Então, querendo ou não, também é um choque de realidade pra gente. A questão do clima. Por exemplo, você escolheu ir para um estado onde esse estado é frio, neva bastante, você não está acostumado com isso. É um desafio para você também se adaptar a esse clima. Ou você veio para um clima muito seco, um clima quente, como por exemplo aqui na Califórnia, que é um clima quente, muita gente acaba ficando doente logo no início, como por exemplo sinusite, rinite, alergia no nariz, porque como é um clima seco, muitas vezes você tem essa dificuldade. Então é importante, quem realmente já tem algum tipo de dificuldade com respiração, é importante trazer, ou que tem dificuldade porque resseca muito o nariz, é importante trazer algum tipo de medicação já, porque você vai passar isso aqui na Califórnia. Nos estados mais frios, obviamente o frio congelante, aquela coisa toda também dificulta um pouco. Aqui na Califórnia trazem o sprayzinho aquele porque resseca bastante o nariz, tá, internamente. Então também é um problema. E outra coisa, muitas pessoas que chegam aqui na Califórnia, por ser um clima muito seco também, tem problema de garganta. Sim, fica doente com febre. Então também se preparem que vocês também podem passar por esse período, tá? De febre, dor de garganta inflamada, se sentindo mal, porque o choque de clima é um pouco complicado. Ah, mas é quente, é seco, acho que eu não vou sentir tanto porque eu morava no Rio de Janeiro e lá é quente também. Rio de Janeiro é úmido, né? É quente, mas é úmido. Aqui é seco e quente. Então é um pouco diferente, então a gente sente muito isso. Eu tenho, inclusive, estudantes que vieram aqui pra Califórnia, que eram do Rio de Janeiro e que passaram muito mal no início, ficaram com dor de garganta, ficaram com febre, febrise e realmente foi bem complicado. Então só para vocês entenderem, realmente essa questão do clima é um empecilho, entra na primeira fase, que é a fase de adaptação.
Então já se preparem para essa parte, tá? Não quer dizer que só porque vocês vão ficar doentes é porque, ai meu Deus, fiquei doente, já cheguei aqui. Não, é que é uma fase, porque mudou tudo, né? Seu organismo também tá mudando, porque é fuso horário, é clima, é tudo junto, é ansiedade, é muita coisa misturada. Nosso organismo muitas vezes não entende isso, né? E a questão da comida, então nem se fala, né, gente? Comida é completamente diferente da nossa. Eles têm uma comida muito mais apimentada que a nossa. Então isso vocês vão sentir bastante. Eu senti muito. Hoje eu tô um pouco mais acostumada com comida apimentada, mas no início, Jesus, Maria, José, foi difícil, viu? Tudo que era com pimenta. Eu dizia sem pimenta, mas ao mesmo tempo que eu dizia sem pimenta, parecia que eles não entendiam que eu tava dizendo que era sem pimenta, porque o sem pimenta deles já era apimentado. Eu pensava, meu pai amado, então se prepare. Se você não é muito fã de pimenta, você vai ter esse choque no início, porque é bem apimentada a comida aqui no início, tá? Mas depois você vai pegando o seu jeitinho, vai cozinhando a sua comida em casa, fazendo o seu jeitinho, vai dando o seu jeitinho da sua comida brasileira. Você vai abrasileirando essa comida, se caso você sente falta. Porque a gente sente falta da comida brasileira, do feijão, do arroz. Eu sou fã de feijão e arroz, né? Feijão, arroz e churrasco, porque eu sou uma boa gaúcha. Então aqui também, o churrasco, vamos fazer um barbecue. Barbecue aonde, gente? Isso pra uma gaúcha não é barbecue, isso pra mim é um grelhadinho, né? Porque a gente tá acostumado com churrasco, né? No Brasil é diferente daqui. Mas só para vocês entenderem que realmente essa primeira adaptação do clima, da comida, da cultura, da língua, é a nossa primeira fase, porque a gente tá com aquela fase da ansiedade misturado com a fase do descobrimento, né? De descobrir novas coisas. Então isso dá um choque que muita gente fica assim, meio travado. Até para falar inglês a gente fica um pouco travado no início, tá? Mas depois a coisa vai, tá? Não se preocupem, a coisa vai. Aí nós vamos entrar numa segunda fase, gente, que eu até anotei aqui para não esquecer, que é a fase do dinheiro no limite. Muita gente também me pergunta sobre isso, mas Dani, se eu vou ficar um período 6 meses e aí eu, sei lá, vou trabalhar, né, voluntariamente, né? Enfim, vocês sabem dos riscos, eu não preciso dizer mais nada aqui, né? Mas enfim, vai trabalhar voluntariamente, daí você vai perceber que tudo que você pensou lá no Brasil, que você conseguiria juntar, salvar de dinheiro, não é necessariamente isso que acontece, não é em passe de mágica, não. Infelizmente, gente, salvar dinheiro nos Estados Unidos, vocês não conseguem salvar em meses. Não consegue, a não ser que não vamos também generalizar, né? Talvez você venha, consiga uma proposta muito boa de trabalho e tal, e daí tudo fique nos conformes e você consegue salvar uma boa grana, mas não necessariamente. O nosso início aqui é difícil pra caramba, a gente trabalha para pagar as contas. Essa é a realidade inicial do imigrante aqui. Então não vem com esse pensamento, gente, de que vocês vão conseguir logo de cara salvar uma boa grana. Nos 6 meses eu vou fazer uma grana boa para comprovar financeiramente para a escola, ou para fazer uma troca de status, ou para fazer isso, fazer aquilo. Não é tão simples assim, demora. E às vezes muita gente fica frustrado porque não consegue salvar dinheiro a tempo, tá? Para salvar dinheiro de verdade, pensem aí a partir do primeiro ano para mais. Para falar bem a verdade, a Dani aqui, depois de 1 ano e meio que eu consegui começar a salvar dinheiro, porque antes disso, olha aqui, ó, luta, pagando conta, pagando isso, pagando aquilo, ainda tinha conta no Brasil, meu pai amado, tenho conta no Brasil, não tenho mais, graças a Deus, mas eu tinha conta no Brasil, então eu tinha que enviar dinheiro pro Brasil para pagar essas contas. Ainda tem mais essas despesas, né? Porque querendo ou não, a gente sai do Brasil, mas a gente também traz do Brasil nossas contas que ficaram lá, porque não tem como deixar tudo 100%, né? Então quem tem essa conta do Brasil muitas vezes pensa, não, mas eu vou pra lá, vou conseguir ganhar em dólar, vou conseguir pagar as contas. Muitas vezes falta dinheiro nesse orçamento, é normal. E aí bate aquele desespero, aquela pressão psicológica que eu falei pra vocês. Nesse momento, o ideal é respirar e pensar, o que eu posso fazer a mais para poder encaixar o meu orçamento aí. Tem que respirar, gente, porque se vocês não respiram, quando começa a faltar dinheiro, a gente surta. A gente surta de verdade. Então tem que respirar mesmo. Respira, faz muitos contatos aqui. Isso é muito importante. Para essa primeira fase, que é a fase do dinheiro curto, contatos e mais contatos. Sempre alguém sabe de alguma coisa que não se fecha no seu mundo, gente, não se fecha. Veio com família, vai ficar sua família e os filhos e fazer uns contatinhos com os vizinhos aqui. Não, abrem os contatos. Aqui, quanto mais contatos vocês tiverem, melhor para vocês. Claro que a gente tem que filtrar os nossos contatos, né? Porque às vezes tem contatos que não vale a pena ter, porque ou a pessoa já é uma pessoa que já não tem uma índole muito boa, ou já tem um passado que, né, que as pessoas já dizem que a pessoa passava os outros para trás. Cuidem muito, filtrem o networking de vocês, mas façam networking, porque aqui é muito importante o networking para a gente poder passar por essa fase do dinheiro curto, que é uma fase difícil pra caramba. Vocês querem mesmo que eu diga quanto tempo eu fiquei com meu dinheiro curto aqui? Bom, eu cheguei aqui em maio e até outubro do outro ano, tava só aqui, ó,
na luta e pagando as contas. Foi difícil, mas depois as coisas foram acontecendo. Um dia eu conto aqui no canal como foi que eu montei meu negócio aqui, como as coisas aconteceram pra mim. Eu conto pra vocês, tá? Mas hoje a gente vai focar mais nessa parte das fases que a gente passa, até porque eu passei por essas fases. Depois que a gente passa da fase do dinheiro curto, da pressão psicológica, vem aquela maldita fase da depressão. Como assim, Dani, fase da depressão? Não existe depressão nos Estados Unidos, eu tô nos Estados Unidos, o país das oportunidades, como que eu vou ter depressão nos Estados Unidos? A gente tem. Ah, mas então você, Dani, teve. A maioria tem. Não vou dizer que são todos, né? Não é pra, como eu falei, não dá pra generalizar. Mas a maioria tem, gente. A maioria tem depressão. Eu, Dani, mulher, 34 anos, sempre fui independente a minha vida inteira. Sempre trabalhei, paguei minhas contas, nunca dependi de ninguém. Não era casada no Brasil, era solteira, sempre pagando as minhas contas, eu tinha o meu carro, meu apartamento, eu tinha a minha vida, eu viajava, eu era mochileira, já contei, acho que até isso pra vocês aqui no canal, eu era mochileira, viajava por vários lugares de mochila sozinha, sem saber falar direito inglês. Eu era bem metida mesmo, quer dizer, eu era não, eu continuo porque eu gosto de viajar e se eu não sei alguma coisa eu pergunto, não tem nem, eu sou cara dura mesmo. E eu sempre viajei, gente, sempre foi essa minha vida, de viajar, sabe, de conhecer lugares novos e tal, então eu sempre fui mega independente. Eu achei que eu mudando para os Estados Unidos seria super fácil, afinal, sempre viajei sozinha, era sozinha mesmo, era independente, não teria problema pra mim. Mas eu caí do cavalo porque eu passei pela fase da depressão, passei. Foi praticamente a partir do meu 6º mês, que foi quando eu passei pela fase de ajeitar aquela fase inicial, nossa, ai, dinheiro apertado, aquela coisa toda. Quando eu comecei a ter o dinheiro, pelo menos para pagar as contas, porque no início eu não tinha nem para pagar as contas, foi horrível, foi difícil pra dedéu, mas depois as coisas foram se ajeitando, eu comecei a ter sustentabilidade, vamos dizer assim, mas aí eu passei pelo período da depressão. A partir do 6º mês até mais ou menos o 9º, 10º mês de vida aqui nos Estados Unidos, eu tive esse período de depressão, de altos e baixos, de chorar, de sentir muita falta da família, muita falta da família. Eu sempre achei que eu seria completa... Eu não quero chorar, porque eu sempre choro quando eu falo essa parte. Mas eu sempre achei que eu seria completamente independente, até em relação aos meus sentimentos, que eu não sentiria falta de ninguém, que eu conseguiria ser forte o suficiente de ficar aqui, de encarar tudo que eu queria encarar, os objetivos, as dificuldades que eu sabia que eu teria que passar por aqui também. Mas eu passei por essa fase da depressão, que foi muito difícil, que eu chorei. Eu tive que olhar no espelho várias vezes e falar pra mim mesmo, Dani, só um pouquinho, você sempre foi forte, por que agora você não vai ser forte? É mais uma fase, você tem que passar por essa fase. É uma fase difícil, a saudade bate e quando ela bate é uma coisa tão incontrolável que é difícil, eu não consigo nem explicar pra vocês como que é, porque é difícil de verdade, mas depois a gente vai lidando com o nosso interior. O importante quando a gente entra nessa fase da depressão, que ela existe aqui nos Estados Unidos, é conversar. Se você fez uma amizade ou você veio com um namorado, um marido, a mãe ou o pai, por exemplo, conversa, gente, coloca pra fora. Não deixa nada dentro de vocês. No início eu deixava meio que dentro, tava me fazendo mal demais. Eu ficava meio deprimida, eu sentia que eu começava a ficar com olheiras. Quando eu comecei a botar pra fora, eu comecei a me sentir melhor. Mas demora, porque a gente tem que sentir confiança para poder falar sobre os nossos sentimentos, que até então a gente não quer se mostrar frágil nos Estados Unidos, né? Mas acontece mesmo. Mas depois foi passando, hoje eu já sou muito mais forte, passei por essa fase da depressão, graças a Deus. Foi uma fase difícil, acho que muita gente, já conversei com várias pessoas aqui, a maioria passou por essa fase da depressão também, porque é uma mistura de saudade com ansiedade, de dúvidas, é tudo junto, sabe? Então, querendo ou não, teu psicológico foi completamente bagunçado, então se você não era de chorar, você acaba chorando. Mas você tem que se olhar no espelho e você tem que acreditar em você. Você tá aqui por algum propósito, por algum objetivo. Acredita nesse objetivo, acredita nesse propósito, que as coisas daqui a pouco elas vão evoluindo. Porque daí nós vamos chegar naquela outra fase, que é a 4ª fase que acontece aqui nos Estados Unidos, que é da dúvida. Nossa, será que eu fiz certo? Será que eu deixei minha carreira lá no Brasil para vir para os Estados Unidos? Ou minha vida lá no Brasil, minha estabilidade, meus bens no Brasil para vir para os Estados Unidos tentar do zero? Será que eu realmente estava preparado para isso? A gente começa a ficar com essas dúvidas na cabeça, viu? É aquela coisa que fica pairando aqui. Por isso que eu digo pra vocês, o nosso psicológico é o nosso maior vilão aqui nos Estados Unidos. E você fica pensando, meu Deus, eu fiz certo, não fiz certo. E essa dúvida, ela fica por um tempo, mas você continua firme e forte.
continua firme e forte. Porque que é importante, gente, nos Estados Unidos é manter a sua mente ocupada sempre. Porque se a gente não mantém a nossa mente ocupada, o nosso psicológico nos derruba. Porque a gente está num país que não é o nosso, a gente está passando por sentimentos bem diferentes. E são sentimentos profundos. A gente passa por dificuldade financeira também até organizar a nossa vida. Então é muita coisa envolvida, né? A gente tem nossos filhos que vão estar aqui com a gente. Então se a gente sofre, nossos filhos sofrem também. Ou se eles não se adaptam, a gente sofre também. Então são muitas coisas que a gente passa. Então nessa hora a gente tem que olhar no espelho, olhar pra gente e me dizer, não, eu consigo passar por isso. Porque eu não tô dizendo que isso é exclusivo dos Estados Unidos, isso é para qualquer país que a gente vai morar fora do nosso, né? Fora do nosso país de origem. Então a gente tem que ser muito forte nesse momento, porque essas dúvidas, elas ficam por um tempo martelando na cabeça da gente, elas ficam martelando. E é engraçado, a gente só começa a entender a proporção da nossa escolha de morar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, quando as coisas começam a melhorar, gente. Porque até então, quando as coisas não melhoram, quando as coisas ainda não estão do jeito como a gente gostaria, o dinheiro ainda tá curto, ainda não é esse salário que eu gostaria de fazer, ou eu não gosto de fazer o que eu tô fazendo, mas eu não tenho outra opção por enquanto. Quando a gente ainda não tá naquela fase de tentar das coisas acontecerem, essas sensações, esses sentimentos de dúvida, esses sentimentos de frustração, muitas vezes, eles ficam na nossa cabeça. Então a gente tem que ser muito forte psicologicamente. Se tiver que chorar, chora. Até eu digo, o melhor é chorar. Vai no quarto, respira, olha pro teto, reza, pede muita iluminação para Deus e se tiver que chorar, chora. Tira o peso das tuas costas, dos teus ombros, porque essa fase de angústia que a gente sente, ela é real aqui nos Estados Unidos, mas a gente tem que aprender a tirar ela dos nossos ombros também, tá? A gente passa por tudo isso, mas no final a gente vence, porque daí vem a fase da volta por cima. Aí essa fase, quando a gente começa a ver que as coisas estão acontecendo do jeito que a gente gostaria que elas acontecessem, não importa o tempo que elas podem levar, pode levar 6 meses, pode levar 1 ano, 2 anos, o importante é dar essa virada. E quando a gente começa a sentir a fase da volta por cima, é maravilhoso, de verdade. A gente vê que tudo que a gente chorou valeu a pena porque nos fez ficar mais forte. A gente vê que todas aquelas dúvidas que a gente teve valeu a pena também porque fez a gente construir mais possibilidades. Porque se antes eu tinha na minha cabeça que eu ia vir para fazer isso, era aquela coisa fixa, quando eu comecei a ver as minhas dúvidas, eu comecei a construir mais caminhos de possibilidades. Aí eu descobri mais coisas que eu poderia fazer aqui nos Estados Unidos que poderiam me deixar feliz. Porque no final, a gente busca um conjunto, né? A gente não busca somente vir para os Estados Unidos, ganhar em dólares ou simplesmente ter uma qualidade de vida que a gente até então no Brasil, a gente acha que a gente não tem e realmente em alguns sentidos a gente não tem. Em outros a gente tem, né, gente? A gente também não pode virar as costas para o nosso país porque em algumas coisas a gente realmente tem qualidade de vida. A gente está perto da nossa família, a gente está perto dos nossos amigos e isso não tem preço, porque aqui a gente demora para fazer círculo de amizade, como tem no Brasil. Muitas vezes a gente não faz. Justamente em função do fator confiança. Então essa parte é a parte que a gente mais sente. No Brasil a gente tem nossa felicidade, mas querendo ou não, a insegurança, a violência, a questão do salário baixo, a questão da corrupção, essas coisas todas nos fazem repensar algumas coisas de querer mudar de país. Mas aqui também não vai ser fácil porque a gente vai passar por essas fases, essas dificuldades também. Então a gente tem que estar preparado. Muitos não aguentam e voltam. Muitos não aguentam e voltam. Mas como eu falei para vocês, se você não aguentar e tiver que voltar, não volte frustrado, com peso nos seus ombros, achando que você falhou no seu objetivo. Porque você não falhou. Você está voltando com uma experiência enorme, com uma bagagem de vida que ninguém nunca vai te tirar. Lembra, dinheiro eles te tiram, carro eles te tiram, casa, bens, qualquer coisa eles te tiram. Experiência de vida, conhecimento, ninguém nunca vai te tirar. Então não deixa de investir em você, na sua qualificação, na sua experiência de vida. Que isso você vai levar para sempre. Porque se você voltar, você volta feliz. Não vou dizer que é feliz, porque a gente fica com aquela coisa, estou voltando e tal. Mas você volta com uma bagagem, gente, que vai fazer diferença na sua vida. E se você passar por essa fase de toda a frustração, de tudo, e você tá aqui, é porque você também venceu e você também criou bagagem. Ninguém perde. A gente não perde. Mudando de país, criando, ou melhor, vivendo toda essa experiência, a gente nunca perde, a gente ganha. Não importa se a gente fica aqui nos Estados Unidos ou se a gente volta para o Brasil ou se a gente vai para qualquer outro país, a gente nunca perde, a gente ganha.
em todos os sentidos. A gente ganha amadurecimento pessoal, interno, psicológico, a gente ganha em experiência profissional, a gente ganha em qualificação, a gente cresce. E isso que é bacana. Quando a gente muda de país, no nosso planejamento a palavra grande tem que ser crescimento. Esse é o ponto-chave de tudo, viu, gente? Ai, no fim o vídeo ficou grande, eu não queria que ficasse grande para vocês, mas eu queria trazer essas fases porque eu acho importante a gente discutir também, porque muita gente me pergunta como que é esse sentimento. Então eu quis trazer um pouco para vocês de como que foi para mim também, toda essa mudança para mim, porque eu passei por essas fases. Eu tô aqui ainda, firme e forte, mas não foi nada fácil. Mas a gente dá a volta por cima. Mas se eu tiver que voltar hoje pro Brasil, eu volto feliz também, porque eu cresci muito aqui. Eu vim aqui atrás de uma coisa que eu achava que eu não conseguiria. Vou até abrir isso para vocês. Eu sempre tive dificuldade de investir na minha vida pessoal. Eu sempre investi muito na minha vida profissional. E aqui eu descobri que também ter vida pessoal é importante. Demais. Então, por isso que eu digo, eu tô cumprindo a minha missão. De tudo que eu tinha que descobrir, mudando de vida, mudando de país, eu tô descobrindo. Então, eu tô crescendo. E tá valendo a pena. De verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, ó, deixa aquele like maravilhoso, se cuidem, juízo, o fim de semana tá chegando e a gente se vê na semana que vem. Ó, se você tiver mais sugestões de vídeos aqui no canal, deixa nos comentários desse vídeo aqui, se inscreva no canal, não se esqueça, antes de fechar aqui, se inscreva no canal, compartilhe as informações com mais pessoas e a gente se vê quando? No próximo vídeo, gente. Beijo, se cuidem, juízo, tchau, tchau. Cause aside from my soul